Professor Marcelo, então vamos falar de coisas internas da universidade na nossa segunda pergunta da do Unicamp. O sistema de avaliação docente da Unicamp tem hoje por foco quase exclusivo o indivíduo, sobretudo em sua produção de pesquisa. Paradoxalmente, adota como principais indicadores aqueles definidos pela CAPES, destinados à avaliação de programas de pós-graduação e não de indivíduos. Por outro lado, há na Unicamp todo um discurso institucional sobre a importância da multidisciplinariedade, a necessidade de se valorizar o ensino, notadamente a graduação, etc. No entanto, tal discurso não se reflete no processo de avaliação. Como o senhor vê o atual sistema de avaliação do trabalho docente implantado na Unicamp? Desdobramento da pergunta: qual é a sua opinião sobre um sistema de avaliação de desempenho institucional que dê maior ênfase à avaliação da unidade, instituto ou faculdade, atrelando a ela a avaliação de seus docentes? Essa é uma pergunta importantíssima, porque nós precisamos evoluir na universidade na maneira com que a gente avalia, não só, como você mencionou, os indivíduos, mas também os departamentos, as unidades como um todo. Em grande parte das boas universidades do mundo, essa evolução já ocorreu. E, de fato, na Unicamp a gente tem e presencia uma força muito grande da atividade de pesquisa. Talvez pela facilidade de se conseguir indicadores que não necessariamente refletem a realidade como ela se coloca em diferentes áreas do conhecimento. Nós temos que manter a indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão como uma bandeira fundamental, mas não necessariamente todas as pessoas têm que ser excelentes nas 3 áreas de atuação. Então, boas universidades no mundo já têm evoluído para uma avaliação que leva em consideração eixos diferentes de atuação ou eixos preferenciais de atuação, onde a pessoa pode escolher a priori em quais dos eixos que ela gostaria de ser preferencialmente avaliada daqui a um certo período de tempo, digamos 5 anos. Então, eu vou escolher, daqui a 5 anos, ser avaliado mais na questão do ensino de graduação. E aí farei um projeto, por exemplo, dizendo, olha, vou dar uma disciplina nova, vou construir um material didático novo, vou preparar isso, aquilo, e daqui a 5 anos a avaliação vai pesar mais sobre esse aspecto do que os outros. Claro que isso tem que ser feito a priori para que seja realizado a avaliação baseada em ideias, em projetos que possam desenvolver a universidade. Então, isso está colocado no nosso programa, que a avaliação docente precisa, então, pensar no indivíduo como uma pessoa que pode se destacar em áreas específicas, não necessariamente em todas. Mas aí sim, o departamento, a unidade específica, tem que ter a excelência nas 3 áreas, no ensino, na pesquisa e na extensão, como parte do conjunto dos seus indivíduos, do conjunto dos seus professores, funcionários, pesquisadores e todas as pessoas que atuam efetivamente na pesquisa e na docência, naturalmente em conjunto com os estudantes, tanto de graduação quanto de pós-graduação. Então, é uma necessidade que nós temos de uma melhoria no sistema de avaliação docente, nos indicadores que a gente precisa ainda construir, os indicadores, melhorar os de pesquisa, como você mencionou, e naturalmente construir bons indicadores no que se refere ao ensino, tanto de graduação quanto de pós, e a extensão, que são indicadores que ainda a universidade não discutiu e não construiu efetivamente, a não ser em alguns lugares específicos. Por exemplo, na Faculdade de Ciências Médicas já houve essa discussão, já avançaram um pouco nesse sentido. Temos, então, que fazer um processo de discussão para aprimorar esse processo efetivo de avaliação, que é de importância fundamental para o desenvolvimento na universidade. Naturalmente, acompanhado com uma consistente e importante avaliação institucional, que precisa continuar a ser feita e cada vez mais aprimorada,
e sempre guiada e abastecida e direcionada pelo planejamento estratégico da universidade. A gente precisa planejar, saber as direções que a gente está querendo seguir e as avaliações precisam dar subsídio para esse planejamento acontecer. Então, é tudo parte de um conjunto, do indivíduo até a instituição como um todo.